Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou estar trazendo a você mais conhecimento e uma oportunidade única de falar de empreendedorismo na área da moda e da beleza e muito bem acompanhada. Eu estou com Ellen Belota, ela que é empresária, comunicadora, jornalista e atua há mais de 25 anos na área e hoje vai trazer um grande aprendizado. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Lili. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar desse tema que eu amo, o empreendedorismo feminino, inclusive na área da beleza. É uma coisa que me encantou, me fez sair do jornalismo, né, para empreender. É uma coisa que eu amo fazer. Ellen, talvez para quem vai ouvir a gente pela primeira vez, e com essa larga experiência, nós vamos hoje receber, né, da melhor especialista de maneira prática, né, o que é o mercado, a qual você mesmo disse, deixei uma área para ir empreender. Muita gente deixa uma área para empreender e acha que a área da moda ou da beleza é o melhor caminho para começar. Vou dizer de maneira bem simples. Vou abrir uma loja de roupa ou vou abrir um salão de beleza. É simples assim? Olha, eu acho que depende do perfil, né, do empreendedor. Tem gente que já tem isso nato, né, é no sangue, já tem comportamento de empreendedor. Se essa pessoa tiver na veia o empreendedorismo, vira qualquer negócio. O ramo da beleza, ele é desafiador, né? Eu enxergo que, assim como ele ou qualquer outro, quem quer empreender, empreende. Nessa questão de habilidade, porque embora eu tenha um sonho, um projeto, eu creio que tudo iniciou assim para você também. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, vamos rascunhar. Por onde começar? Imagino que o plano, né, de negócio é o melhor caminho, mas a habilidade é necessário também. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Na minha opinião, uma das coisas mais importantes é saber lidar com pessoas, principalmente no salão de beleza, porque no salão de beleza você lida o tempo inteiro com muita gente, é serviço. Trabalhar com serviço é uma coisa que requer tua atenção, que você tem que estar ali em cima para o cliente, para o teu cliente não ficar insatisfeito e o teu profissional cumprir o mínimo das regras estabelecidas no teu salão. O mercado é competitivo. Para quem entra para empreender, tudo é de algum modo levado a essa competição, mas saudável, né? Então, nesse mercado competitivo, que é o da beleza e da moda, como é que eu me destaco? Eu acho que isso é até uma geral. Qualquer coisa que você abra, o teu negócio, quando você vai abrir um negócio, você tem que estudar a tua área, né? E a área da beleza não é diferente. Quando eu comecei o salão, uma das coisas que o meu marido me questionou, mas tu é cabeleireira? Tu és manicure? Tu és esteticista? Eu falei, não, mas eu vou empreender. Eu tenho uma vontade enorme de empreender. Ele, mas você não domina a área. Eu falei, mas eu vou dominar. E eu comecei a estudar como funcionava um salão, como é que era o dia a dia do salão, como é que as coisas básicas, comissão, horários, procedimentos, as melhores marcas. Então, para tudo que você vai fazer, uma das coisas mais importantes é estudar o negócio. Fazer um estudo do que você vai fazer, do seu negócio. E aí vem um leque de coisas que você também, no dia a dia, vai aumentando o teu know-how nesse segmento. Já estamos ambientadas e familiarizadas, por quê? Conhecimento é algo que é necessário para tudo, né? E eu sou aqui com Ellen Belota, ela que tem mais de 25 anos de experiência na área, né, do mercado de beleza e moda, e conhecimento é um ponto necessário de equilíbrio para tudo que você vai administrar. Mas você já ouviu falar sobre liderança, conhecer o negócio, ter um projeto e procurar verificar as habilidades que você tem. Dado esse mercado e esse segmento, eu diria as tendências mudam bastante. Não é? Eu acho que é ela que dita meio que a regra. Como lidar com algo que acontece de maneira tão ligeira? Porque é rápido, são estações, são mudanças. Sabe aquele negócio? Está na moda. A gente até usa essa expressão, né? Está na moda. Como é que funciona isso, já que é tão rápido e ligeiro? Como é que vocês administram isso? Você sabe que eu continuo dizendo que, para tudo que você for empreender, seja em qualquer área, você tem que estar se atualizando. Na moda, na beleza, não é diferente. Eu acho que isso aí avança também absurdamente, porque toda hora é lançada alguma coisa. Você não pode ficar para trás. Se tem uma tinta
que ela cobre, né, o branco do cabelo, sem danificar o fio, sem deixar desprotegido o couro cabeludo. Se você vai ali com técnicas para melhorar o teu serviço e menos danoso para o teu cliente, você tem obrigação de saber. E eu leio muito, eu estudo muito, eu não sei fazer cabelo, mas eu sei tudo que é feito dentro do salão. Então, eu monitoro ali meus profissionais. E eu só trabalho com a equipe que sabe o que está fazendo. Eu não coloco o meu nome em local duvidoso. Então, toda minha cliente que entra dentro do salão, ela não vai passar perrengue dentro do salão, porque os profissionais são altamente qualificados. Devo considerar que não é sobre apenas um salão de beleza, também sobre moda, né? Porque ela é bem diversificada na atuação dela empresarial. Então, nas mãos dela há uma gestão, né, de um complexo de negócios. Como a gente escolheu um deles, né, a moda, a beleza, e a gente sabe que um detalhe é uma mulher de cabelo lavado, né? Ela está feliz da vida. Não mexa com uma mulher de cabelo lavado. Ela não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém, né? E aí, quando a gente junta essa beleza, junto com a tendência, que a gente teve aqui um programa que veio uma consultora de imagem. Então, ela deu algumas dicas também. É uma junção. E aí, como também você empreende na área, né, da moda, você sabe bem o quanto significa você estar com uma imagem pessoal, né, que ela reflete muita coisa. Um profissional de excelência, né, e alguém que está deixando uma marca. E aí você disse uma coisa interessante. Eu não coloco a minha marca em qualquer lugar. Quais são as estratégias de marketing que você vê que é necessária empreendendo nessa área que vai te diferenciar? Como eu trabalho há mais de 2 décadas com mulher, eu já conheço a minha cliente. E eu sempre aposto em coisas atemporais. Eu compro, por exemplo, para as lojas, o que tem de moda. O que é a moda? A moda muda o tempo inteiro, mas tem coisas atemporais. Eu invisto no que está ali de modinha, no momento, mas as peças, por exemplo, que eu trabalho nas lojas, são peças que eu vou poder vender hoje e a cliente vai usar até que não fica velho, né? Então, a minha estratégia de marketing é sempre, antes de qualquer coisa, comprar para vender para a minha cliente. E essa minha cliente eu conheço. Você tem que conhecer o seu cliente, porque se você não conhecer seu cliente, já é um grande problema. Então, preste atenção. Estou juntando tudo aquilo que ela está trazendo em contribuição aqui para a gente. E aí ela disse, conhecimento é necessário. Então, para tudo que você vai empreender, aprenda sobre o segmento. Uma hora que você vai precisar se destacar é necessário, uma vez que o mercado é competitivo. Então, o que você vai, de fato, gerenciar tem que ser algo que as pessoas desejam. E um bom atendimento, ter profissionais ali que entregam isso com qualidade vai fazer a diferença. E aí, quando nós falamos sobre, né, ações de marketing ou estratégias, você sinalizou algo que precisa ser comum e vendável o ano inteiro. Você se movimenta dessa maneira. Então, tem desafios e tem, né, eu diria, as vantagens disso. Nos desafios, quais são quando a gente tem alguma coisa que fica lá parada no estoque? Na verdade, você tem que usar estratégias, né? Se a peça não saiu muito, você faz corridinhas, né? Porque ela vai interessar alguém, né? Porque as pessoas são ecléticas. Eu acho que você tem que bolar estratégias de venda, corridas com a equipe, mas acaba que toda estratégia, a divulgação de marketing, a escolha do que você vai fazer, a escolha das peças que não estão saindo, colocá-las, por exemplo, na vitrine, né? Se você coloca na vitrine de entrada da sua loja, isso aí já é um a mais para as peças que não foram vendidas, que não foram assim as mais preferidas dos clientes, e aí ela vai ficar à mostra e com certeza vai ser vendida. Eu vou traduzir. Faça promoções, faça liquidações, deixe em exposição, que uma hora algum coração vai querer aquilo que você precisa escoar da sua prateleira. E aí, Ellen, nos desafios desse aprendizado de 25 anos, o que é mais difícil? Olha, uma das coisas que eu aconselharia toda pessoa que for começar a empreender
é conhecer o seu cliente e se colocar no lugar dele. Quando você se coloca no lugar do seu cliente, você sabe ali que ele chega ali cheio de anseios, que ele chega ali cheio de boa vontade. Tem gente que vai realizar um sonho. Eu fico vendo assim, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Um senhor, é um carpinteiro do Iranduba, ele procurou o salão e ele levou o dinheiro dele para fazer o pagamento das produções da mulher e das 4 filhas, porque uma delas estava formando em Direito. E era o sonho delas se arrumar no Maison Lu. Olha isso. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, mas o senhor não precisa pagar antecipado. Aí ele, não, minha filha, mas eu quero já deixar isso tudo pronto, porque vai ser a noite mais importante da minha família. Aquilo ali, para mim, me chamou a atenção, porque ali não era uma maquiagem qualquer. Ali era o dia mais importante dessa família. E quando ele chegou na data, aquilo ali mexeu muito comigo, e eu preparei. Eu coloquei flores, eu coloquei frutas, eu preparei a área para recebê-los. Então, eu tenho certeza absoluta que eles nunca vão esquecer desse dia. Eu vou dizer assim, um relacionamento de alta classe, né? Você se preparar para receber o teu cliente. Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer, mas você trouxe de maneira tão nobre, né? Quando você conhece o seu cliente e a expectativa dele de estar ali, né? E você se prepara para recebê-lo, isso será para toda a história uma lembrança e produzir um relacionamento de alto nível. Então, produza relacionamento, produza esse ponto de contato que deixe isso marcado como uma história. Então, conhecer o seu cliente faz parte dessa obrigação como um empreendedor. Mas olhando para esse sonho, porque esse sonho nasceu, né? Ele nasceu de algum jeito, de algum modo. E aí, o que foi que te levou, assim, uma inspiração a trabalhar com beleza e moda? Porque é suspeito falar, porque Ellen Bellotta é uma mulher muito bonita, né? A gente olha aqui e ela escolhe por ter uma vida saudável, né? E ela mesma é a vitrine daquilo que ela empreende. Então, onde foi essa inspiração? Porque não foi só gostar. Eu trabalhava no jornalismo, eu era repórter até, inclusive, de TV. Mas ali no meu fundo do meu coração, eu sempre quis trabalhar com moda, com beleza. Eu gostava de trabalhar com mulher. Eu gostava de arrumar minhas amigas, opinar nas roupas que elas iam usar. E eu sabia que eu ia trazer isso como um negócio. E eu tinha absoluta convicção de que ia dar certo. Porque era uma coisa que eu gostava de saber, de fazer, e eu sempre tive muito interesse em estudar. Então, eu sabia que, com a vontade que eu tinha, com o conhecimento que eu adquiria, era uma coisa que ia dar certo. E era uma coisa que eu queria dar certo, e eu ia sempre nos melhores. Quem eram os melhores modelos, quem eram os melhores estilistas, quem eram os melhores cabeleireiros nacionais. E nisso eu me inspirei muito no Luiz Togói, que é um cabeleireiro alto nível, nivíssimo, em São Paulo. E ali eu fui colando no Luiz. E ali ele me ensinou tudo o que eu sei. Eu digo que eu devo o sucesso do meu negócio ao Luiz, que me inspirou. A gente tem que falar de futuro, porque, né, na construção o passado iniciou e hoje nós estamos aqui. Mas e o futuro? O empreendedor, ele precisa pensar no futuro. Ele estabelece metas, ele analisa o negócio, ele faz o acompanhamento, ele está atento às tendências, né? Essa aula nós estamos tendo aqui, de maneira prática. Mas e o futuro? Qual é o futuro desse negócio, eu diria, ou para quem está empreendendo, que precisa estar atento? Você pensa nesse futuro? Eu só penso no futuro. Eu vou vivendo o presente, pilhada no que vai acontecer amanhã. Mas eu sempre estou prospectando o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu sou a rainha da obra. Se você conversar com as minhas clientes, você vai dizer assim, meu Deus, ela não para. O que ela já está inventando aqui? Então, só para você ter ideia, no último ano a gente passou por 3 expansões. E agora, esse ano, a gente vai passar por mais uma, onde vão entrar mais 20 profissionais. Ao total, eu tenho 200 e poucos profissionais trabalham dentro de um único salão. Coisa muito difícil, até que se vê em regiões grandiosas, né? Então, realmente é um projeto grande. E aí eu vou te contar uma coisa que é o que eu estou cercando
para esse 2026? Eu levar a minha marca do Brasil para a Flórida. Então, eu vou abrir o salão em Orlando. Já está decretado. Eu vou abrir o salão em Orlando e vai ser um sucesso, porque a moda, a beleza no Brasil dá de paulada, dá de 1000 fora do país. E eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso. Olha, nós já estamos aqui cientes de algo que estava nos bastidores e aqui já declarado. Então, o empreendedor ele precisa pensar aonde ele vai expandir, ou o que ele quer de fato avançar, ou trazer como novidade para o seu negócio. Você inicia dentro de uma plataforma, inicia dentro de um formato, e aí a expansão é natural, porque é esse o futuro do empreendedor, crescimento, mas tem que crescer no tempo certo. Então, não é feito de qualquer maneira. Você estudou o mercado, está analisando, vendo um perfil, fazendo, de fato, uma apuração do que é necessário entre oferta e demanda, porque a geografia é outra, mas a necessidade permanece, né? Você pode estar em qualquer lugar. Beleza é necessário, moda, todo mundo tem que se vestir, e agora tudo que nós temos é influência das redes sociais, a gente tem que considerar aqui, né? De algum modo é o nosso referencial. A gente olha alguma coisa na rede social, eu quero. A gente está atento, pula alguma coisa, a gente está sendo influenciado para consumo. Então, olhando as redes sociais para o seu negócio, como é que as redes sociais elas são hoje uma contribuição? Na verdade, a rede social, ela comanda os nossos negócios. Você pode ter uma peça muito, muito, muito linda, ou uma coisa que é muito, muito, muito saudável para o seu cabelo, mas aí as redes sociais trazem as tendências e muita gente segue essas tendências, ainda que o cabelo não aguente. Por exemplo, o lourão branco. O long bob com lourão branco é a última tendência do momento. Tem clientes que não têm saúde capilar para fazer, por exemplo, essa mudança, mas a rede social faz e induz e ela quer de qualquer jeito. Aí tem que, pelo menos no nosso ambiente, tem que tratar o cabelo para receber. Então, a rede social meio que é fator decisivo nas decisões dessas pessoas. As pessoas seguem o que está na rede social. E a gente tem que se atualizando e acompanhando, porque senão você fica para trás. Ellen, vou fazer uma pergunta que talvez não é muito comum, mas a gente às vezes quer fazer algumas mudanças. Aliás, moda e beleza é o que... mudança é uma coisa que... as pessoas chegam lá e falam assim, não falam, não, quero mudar. Não é assim? Então, dentro dessas mudanças, teria alguma coisa que você diria assim, como eu gostaria que, se eu pudesse fazer uma influência, essa seria a mudança que eu faria nesse segmento? Olha, eu achei até engraçado, porque teve uma temporada, porque eu sou de fases, e toda hora eu quero mudar. Eu canso da minha aparência e eu quero mudar. Agora, com quase 50 anos, eu não tenho muita coisa para querer, assim... Olha, eles não vão acreditar. Quantos anos? Você fala... Olha, dizem que mulher não fala a sua idade. Daqui a pouco, com quase 50, e com orgulho, hein? Porque eu levo uma vida muito saudável. Não aparento a idade que eu vou fazer, e com orgulho. Mas eu digo que uma temporada eu resolvi assumir os meus cachos, porque meu cabelo é ondulado. Só que eu escovo, né? Eu escovo sempre. E aí eu resolvi ter meu cabelo cacheado e levar ele ao natural. E isso os meus profissionais disseram, Ellen, acaba que a senhora está incentivando as outras pessoas a também viver o natural do cabelo. Isso não é bom para o negócio. Aí eu fiquei pensando naquilo e um monte de amiga minha também mudando para levar ao natural. Aí isso realmente não vai ser um bom negócio para o meu negócio. Mas eu continuei de cabelo cacheado. E aí depois eu sentia falta de me ver com o cabelo escovado, com o cabelo liso. Aí eu voltei atrás, cortei o cabelo, e aí também isso vai incentivando, vai induzindo. Aí eu usava as redes sociais a incentivar as pessoas a também fazerem. E dito e feito, todo mundo que eu conhecia também se incentivava com isso e fazia. E é isso. Você queria dar vez e autoridade para o ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí, os teus profissionais te alertaram que não seria bom para o negócio, por conta do referencial. Né? A gente segue a quem. Então, hoje, conselho. Você sabe que o conselho diz aí, né, a história que, né, se o conselho fosse bom, ele não era dado, era vendido. E esses conselhos que estão aí, aconselha a quem precisa ouvir dessa sua experiência,
Quais os conselhos para quem, nesse momento, está vivendo uma fase que já ultrapassou? Tem um tempo certo para um negócio sobreviver? Eu acho que todo negócio, se você seguir o passo a passo, você vai ter sucesso. Eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é estudar o teu negócio, a tua área, qual é a carência que você tem do mercado. E se você não tem carência do mercado, você vai ser concorrente. Quem é seu concorrente? O que o seu concorrente oferece para o seu cliente? E aí você vir pelo menos igual ou melhor do que a tua concorrência, porque o cliente, ele percebe, né, no seu dia a dia algum diferencial do seu salão. Por exemplo, no meu salão, eu comecei a abrir 7 horas da manhã, porque eu entendia que as pessoas precisavam se arrumar para ir trabalhar. E aí a equipe, não, muito cedo, 9 horas da manhã. Eu falei, quem chegar às 7 horas vai sair mais cedo. Então, ali eu aproveitei uma parte do meu salão que queria chegar mais cedo em casa, mas também chegava mais cedo para trabalhar. E isso foi dando muito certo, e a gente começou a ter uma demanda muito grande. No salão, na minha cidade, não tem outro salão que abra às 7 da manhã. É um diferencial. Então, olha só, você estuda e vê comportamentos e faz adequações para faturar. Essa é a verdade. Nós estamos falando aqui de maneira bem clara que o empreendedor, ele tem que faturar. Então, se ele precisar adequar o horário, mas o horário convencional comercial é de 8 horas, né? Não, mas a escola começa às 7 das crianças. Então, você tem que ir adequando o seu negócio dentro da realidade. E você fez essa mudança de horário porque você viu que ali tinha uma demanda e você precisava atender. Entre mudanças e transformações e adaptações, Ellen, você teve que deixar algumas coisas para trás. A gente deixa algumas coisas para trás. Então, o que ficou para trás, assim como, né, iniciante de empreendedorismo? E hoje, o que ficou perpetuado? Você consegue definir para a gente? Eu, quando comecei, eu tinha um sonho, né? Eu vou ser uma grande empresária. E ali eu fui sendo amadora, né? Eu ia ali tentando aprender e fazer do meu jeito. Eu não faria assim se fosse dar um conselho para qualquer pessoa hoje. Eu teria estudado o meu negócio para não ficar ali quebrando a cara muitas vezes para depois acertar. Quando você procura um profissional para lhe ajudar a montar esse negócio, para fazer pesquisa de campo, para você também fazer essa análise, você pula essas etapas que eu não pulei. Então, eu não faria. Se eu começasse hoje, eu pegaria o know-how que eu tenho hoje, eu já entraria certinho. Então, o conselho que eu dou hoje é não faça de qualquer jeito. Estude, escolha bem a equipe, porque isso é fundamental. Quem é que vai caminhar com você no dia a dia? E hoje, eu assim, na entrevista, eu consigo visualizar o bem ou o mal que aquela profissional vai trazer para a empresa. E o que a Ellen, então, que agora está preparada, né, está mais madura, venceu, os anos ensinaram alguns aprendizados, talvez algumas dores, né, porque empreender também tem algumas suas dores, suas perdas. E hoje, o que ficou estabelecido? Aqui não, essa aqui eu estou segura, né, ou madura, porque eu venci. Uma das coisas do meu comportamento hoje, uma das coisas que mais me fazia sofrer era preparar uma equipe e depois esse teu funcionário sair da tua equipe. Você gastava muito da sua energia para treinar essa pessoa e depois essa pessoa saía do seu negócio. E eu sofria assim, eu chorava, eu ia para casa chorando, indignada, como é que a pessoa conseguia fazer uma coisa dessa. Só que depois eu aprendi, no caminhar do meu negócio, que todas essas pessoas voltariam a querer trabalhar comigo. Por quê? Porque eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu nunca fiquei devendo ninguém. Dia de pagamento para mim era uma coisa sagrada. Meus parceiros fornecedores eram sagrados. Eu não podia deixar atrasar o pagamento dos boletos. Então, quando você vai ali, fazendo as coisas certinhas, fechando aqui as torneiras para você, principalmente, valorizar quem está trabalhando com você, não tem como dar errado. E é uma coisa assim impressionante. E ali depois eu parei de sofrer porque eu tinha certeza absoluta que as pessoas que sairiam seria temporário e eles voltariam para o nosso negócio.
Estamos aprendendo, viu? E muito. Para a gente, um ponto importante que você citou, a questão financeira. Muitos empreendedores têm dificuldade de, né, como investir ou como separar. Então, dado esse ponto, obviamente você deve ter aprendido. Então, onde você acha que é o principal problema para quem inicia como empreendedor e não sabe administrar a parte orçamentária ou financeira? A primeira coisa que tem que saber é que a vida pessoal não é a vida financeira do negócio. Você não pode ficar gastando o dinheiro do negócio na tua vida pessoal. Você tem que estabelecer um prolabore que seja saudável para a sua empresa, que ela consiga te pagar sem danos para a empresa, para a saúde da empresa, e não confundir. Eu quero viajar, eu quero comprar uma bolsa, eu quero fazer 1 milhão de coisas, tá bom. Pode pagar. Virar para mim financeiro, pode pagar. Eu quero isso também, se deslumbrar. Porque se você se deslumbrar, o risco de dar errado é muito grande. Porque você tem que respeitar a saúde financeira da sua empresa, porque senão você fecha as portas. A vida pessoal não pode ser confundida com a sua vida profissional. Nós estamos refletindo, porque é pouco tempo, sabia? A gente falou de tantos assuntos em tão pouco tempo, né? Teria que ter outro programa para poder a gente falar tantos assuntos que são importantes. A gente está falando aqui, né, de um homem e uma mulher de negócios. Você, né, que está despertando para o empreendedorismo. Aqui só foi um segmento analisado, ou melhor, colocado em evidência, que é moda e beleza, mas eu não sei o segmento que você está aí gerenciando. Mas todo segmento precisa de um plano de negócio, precisa que você atue com conhecimento cirúrgico, né, nas decisões, conhecer o perfil do público para você melhor se relacionar, marcar essa história para construir esse legado de anos, a qual ele volte feliz e satisfeito no mesmo lugar aonde ele escolhe escovar o cabelo, fazer a barba, né, ou fazer uma mudança de transformação, porque tem pessoas que entram de uma maneira, mas saem de lá completamente resgatadas, que a gente está falando de pessoas que, às vezes, não é uma questão visual, é psicológica, né? Então, é um cenário que nós precisamos sempre estar aprimorando, é o comportamento do consumidor, estudando, analisando, para continuar empreendendo com sabedoria. E aí chegamos num ponto, o financeiro, né? E que muita gente se embaraça, viu? Que aí nessa mistura quebra. Você falou assim, em qualquer negócio. É qualquer negócio, porque eu peguei do salão de beleza, eu abri uma loja de multimarcas de roupa. Aí eu sabia que tinha uma brecha também para eu abrir uma loja de maquiagem. E aí eu investi para vender para minha cliente também a maquiagem. Eu não queria minha cliente solta, eu comecei a empreender e abrir uma loja de roupa de malhar. Porque era o auge. Eu falei, não, tem que ter uma loja de roupa de malhar. E tudo isso que ia para liquidação, eu abri um outlet. Então, eu queria minha cliente circulando nesses negócios que todos são na mesma rua. E me ajuda a administrar, a passar todo dia em todas as lojas. E aí, não satisfeita, como saúde e bem-estar é uma coisa que eu amo, eu abri uma clínica de estética. Clínica médica e estética, porque hoje ela é médica também, porque a gente tem vários perfis, né, especialidades de médicos trabalhando ali integrado. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Nós estamos nos últimos minutos finais para concluir esse episódio aqui, esse encontro nessa tarde, quinta-feira, às 16 horas. Os nossos convidados, telespectadores, não mudam, porque aqui tem sempre conhecimento, aprendizado, e hoje foi de maneira provocativa, você viu. Falamos de um. Se eu fosse chamar ela para falar sobre todos os 4, 5 aí que ela está empreendendo, nós não teríamos tempo. Mas é só para você olhar que uma visionária, empreendedora, que teve seus erros, seus acertos e agora está pensando no futuro. E Orlando já se foi lançado aqui como algo que vai expandir. É sobre isso. Você precisa estar com o olhar no futuro, mas aprendendo com agora e lembrando do que você viveu e iniciou como um sonho, um projeto e que floresceu. Ellen, muito obrigada por ter estado aqui nessa oportunidade para todos. E faça o seu fechamento, tá? Obrigada também. Eu fico muito feliz de poder colaborar com quem quer começar a empreender. Não tenha medo, porque a coragem é um fator fundamental para quem vai ter vitória. E se tem uma coisa que eu sempre fui, é corajosa. Então, quem tem coragem vai vencer. Quem coloca, ergue as mangas e vai trabalhar, faz total diferença no seu negócio.
Estou muito feliz de ter participado dessa entrevista. Obrigada, Liliana, Rede Boas Novas. Eu estou muito, muito contente de poder colaborar com os empreendedores que virão. Eu espero ter incentivado e estimulado que isso cresça no nosso país. Que excelente, não é? Então, olha, aproveita e fica conectado conosco. O Instagram está aí. Conexão e Diálogo FBN, você vai poder saber tudo o que acontece nos bastidores e também as próximas entrevistas. E eu te vejo no próximo encontro. Bye, bye.